Olá, amigos do nosso canal. Eu estou fazendo esse vídeo para contar uma experiência e também por que eu não relatei essa experiência há mais tempo. Foi um sonho que eu tive há 3 anos atrás, mais ou menos. Já tem mais ou menos uns 3 anos. E eu vou contar aqui porque é uma experiência impressionante. É uma coisa realmente impressionante, né? E eu não sei se o microfone está... tá correto. Tá, gente, foi uma coisa assim. Eu não contei isso antes porque a gente fica com assim receio, né, de se expor. E realmente você contar uma experiência assim nesse nível é você se expor a risos, né? Mas foi realmente algo que eu poderia dizer sobrenatural. Uma coisa sobrenatural, tá, gente? Um sonho lúcido. O pessoal fala, não sei se foi um sonho lúcido, acho que foi um sonho ao mesmo tempo que um sonho premonitório. Foi um sonho revelador, né? E de conhecimento. Você acredita se quiser. Ninguém precisa ouvir o que eu vou contar tudo, né? Mas eu vou mostrar para vocês, tem um elemento novo que que eu posso de repente, né? Que vocês vão ver que é impressionante. Bom, mas então, esse sonho é o seguinte: eu tava assim, junto com a minha mãe, né? Em algum lugar que parecia um shopping center, alguma coisa assim, né? E tava tendo assim um evento nesse lugar. E esse evento era sobre um grande suplemento mineral e ao mesmo tempo um suplemento, não sei, era uma espécie de uma vitamina, não sei. Era um suplemento, né? Um suplemento que poderia curar muitas doenças. Poderia talvez prevenir, talvez ou curar, né? A ideia que me passava era as duas coisas, prevenção e tratamento, né? Eu não sou da área de saúde, não sou médico, não sou farmacêutico, não sou nada disso. E eu quero dizer, deixar bem claro, gente, a bateria está acabando. E caiu o negócio aqui, peraí, deixa eu botar aqui. Então, gente, desculpa aí, tá? Foi o cabo de energia que escapou. Entendeu? Então, gente, eu não sou da área de saúde, a gente está numa época de pandemia, a gente está numa época de fake news, a gente está numa época em que as pessoas, né, não acreditam em ciência, não sabem se tem que se vacinar, essa luz eu acho que está muito em cima de mim, não sabe se deve ou não, tem gente que me pergunta se deve se vacinar ou não, né? O que é claro que tem que se vacinar, poxa, eu apoio a ciência. Eu sempre fui vacinado. Minha mãe me levou para ser vacinado contra paralisia infantil, contra sarampo, a coisa toda. Graças a Deus eu não peguei essas coisas. Graças a Deus, não, graças à vacina, né? Graças a Deus e graças à vacina, né? Então eu apoio a ciência. Uma outra razão para eu não ter contado essa experiência sobrenatural, gente. Você acredita se quiser no que eu vou contar? Você acredita se quiser. Se você quiser debochar, procura outro lugar, tá? Aqui não é, aqui nosso canal é um canal que não é necessariamente de debates acadêmicos, mas a gente tenta, né, elevar o nível do debate, claro. Mas o que acontece? Eu não contei, uma da outra razão para eu não ter contado é que existe, nós estamos numa época de fake news e de anti-intelectualismo. As pessoas elas não querem mais saber de ciência, querem saber só de, né, de besteira, de boatos, fake news. Então é muito perigoso, muito arriscado revelar o que eu vou revelar nesse vídeo, tá, gente? Eu quero dizer que em primeiro lugar está a ciência, eu acredito na ciência, mas, né, também acredito no potencial psíquico humano. E isso pode acontecer, não me torna diferente de ninguém. Eu só tenho o dever de contar essa experiência que eu tive, né, desde o momento em que ela pode ser útil para alguém, tá? Bom, como é que foi esse sonho?
Esse sonho então eu estava nesse shopping center com a minha mãe e tava tendo um evento, uma apresentação de um complexo, um suplemento à base de minerais. Aí falava os minerais lá, parece que tinha cobre, tinha zinco no meio, eu não sei se tinha ferro, não me lembro, acho que tinha ferro, não lembro mais, tá? Mas eu lembro de cobre e zinco. Eu lembro também qual era o nome do produto. Ele tinha uma embalagem vermelha e tinha, eu não lembro exatamente como, mas era mais ou menos assim, uma sigla. Tinha T1, T2 e T3, mas eu acho que eu não lembro se tinha T1. Eu tenho mais certeza que tinha T2 e T3, que tem muita coisa que eu não me recordo, que eu não acordei, hoje eu me esqueci. Tá? Eu sei que o produto tinha uma embalagem vermelha e escrito assim T2, T1. Aí tinha um nome, uma marca ali que eu não lembro, tá? E assim as pessoas diziam nesse evento que isso era uma coisa que poderia ser uma solução para endemias, tá, gente? Porque ela potencializa e fortalece a imunidade. Ela seria um suplemento que fortaleceria, isso no sonho, tá? Fortaleceria a imunidade, né? A base de minerais tipo zinco e cobre, né? E eu e a minha mãe deveríamos tomar, porque viriam, nessa época estava tendo uma epidemia de Zika e chikungunya. Isso já tem mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, não lembro muito bem, quando eu tive esse sonho. E foi na época da Zika e da chikungunya. Aí nesse sonho estava dizendo o seguinte: e muitas outras epidemias piores virão. E é necessário que haja esses estudos para que as pessoas consumam esse suplemento. Aí, quando acordei, eu liguei as coisas. Ó, T1, T2, T3, sei lá. Suplemento cobre e zinco. Aí eu não lembro o que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa no Google, né, gente? Eu fui fazer uma pesquisa no Google e o que eu achei? Olha aqui, mais ou menos a pesquisa, ó. T2, T3, minerais, alimentação. Foi mais, eu não me lembro exatamente qual foi a pesquisa. Ó, vou clicar aqui, ó. Não sei se o cursor está aparecendo, né? A última vez que eu fiz vídeo com esse programa, ó, eu vou clicar aqui, vou tirar, ó, vou recortar, né? E vou colar de novo. Ó, aqui, vou pegar aqui. T2, T3, minerais e alimentação. Vou clicar aqui. Fiz de novo a pesquisa. Olha só o que acontece. O que eu achei, ó. Olha, mais ou menos, toda vez que eu faço pesquisa desse tipo, aparece essas siglas, ó, T1. Mas isso aqui tem a ver com hormônios. Mas não tem a ver, que tem aquela coisa, né? Mas o que tinha mais a ver com suplementação, efeito dos nutrientes e substâncias alimentares na função, tal, era isso aqui, ó. Isso aqui. T4, T3, né? Aí, sabe o que era isso? Aqui, ó. Eram artigos de alimentação animal. Eram artigos de zootecnia, artigos científicos de zootecnia e alimentação animal, tá? Suplementação de zinco, suplementação de compostos organometálicos, aqui, ó, né? Minerais, fontes orgânicas, cobre, não, aqui eu não sei, cobre, ferro e zinco, dieta basal, ó, T2. Metabolismo dos minerais orgânicos. E eram artigos científicos. Eu não sei exatamente, eu não sei onde é que eu botei esses artigos que na época eu descobri. Mas eram artigos que falavam de quê? Da inserção dessa dieta basal, ferro, zinco e cobre, na ração dos bois, do gado de corte. Olha só, né? Olha só. Só que não era qualquer tipo de suplementação de animais, de minerais. Não era qualquer tipo, não. Sabe o que era? Eram minerais orgânicos quelatados ou quelados. Era disso que falavam todos os artigos que eu descobri com essa pesquisa no Google. Entendeu? Como eu não tenho mais
esses artigos, o que eu vou fazer, gente? Olha, eu vou abrir aqui uma página da Embrapa, tá? Aqui, ó, Embrapa, gado de corte, novos microelementos minerais e minerais quelatados na nutrição de bovinos. Olha, o que eles estão colocando nas rações dos bovinos? Não é mais o cobre e o zinco apenas. É o cobre e o zinco quelados. Que isso? Unidos a um determinado composto orgânico. Pode ser um aminoácido. A gente vai ver aqui, né? Então, aqui ele fala o seguinte, eu vou só ler um trecho aqui, uns trechos para você ver. Os bovinos criados em pasto estão sujeitos a deficiências minerais. Para corrigir e amenizar tais efeitos, a suplementação mineral é uma prática necessária para atender às exigências dos animais, garantindo-lhes o suprimento adequado e desenvolvimento saudável, né? Na avaliação dos alimentos e suplementos nutritivos, deve-se considerar a concentração e a biodisponibilidade. Tá? Aí o que acontece? Formação, ó, olha que coisa importante, importantíssima isso que eu vou sublinhar aqui. Ó. Formação de compostos orgânicos sintéticos quelados. Né? Então, o que ele vai falar aqui? Né? Existe uma diferença entre você consumir, por exemplo, magnésio orgânico. O que é isso? Cloreto de magnésio, por exemplo, carbonato de magnésio. Carbonato nem tanto, mas o cloreto de magnésio você tá o quê? Você tem magnésio associado ao cloro, que é um elemento, né, inorgânico, né? Agora já os minerais orgânicos é o zinco, o cobre, o magnésio associado a um composto, a uma molécula que tem carbono. Então vamos ver aqui a definição. Estudos com minerais orgânicos ou quelatados têm sido desenvolvidos com a finalidade de garantir a absorção do mineral no trato intestinal sem entrar em processo de competição iônica, pressão iônica da mucosa intestinal, normalmente determinada pela presença de maior concentração dos íons minerais. São denominados quelados compostos formados por íons metálicos sequestrados por aminoácidos, peptídeos ou complexos polissacarídeos, que proporcionam a esses íons alta disponibilidade biológica, alta estabilidade e solubilidade. A palavra quelados vem do grego kele, que significa garra. Né? Então, o átomo de ferro, ou de zinco, ou de cobre, ele pode estar, né, associado, né, o quelato mineral aminoácido pode estar associado a um aminoácido, né, resultante de um sal metálico solúvel com aminoácido de proporção molar, isto é, mol e metal, não vamos perder muito tempo. Complexo aminoácido metal é um produto resultante da complexação de um sal metálico solúvel com aminoácido. Olha só, metal proteinato é o produto resultante da quelação de um sal solúvel com uma proteína parcialmente hidrolisada, ou seja, é a associação de um metal, por exemplo, zinco, cobre e ferro, com uma proteína. Olha que coisa! Complexo metal polissacarídeo é um produto resultante da complexificação de um sal solúvel ou polissacarídeo, ou seja, um açúcar, é o metal unido a um açúcar. Todos esses compostos, açúcares, proteínas, aminoácidos, são compostos orgânicos porque eles têm carbono, tem hidrogênio, lá tem hidroxilas. Isso aí é bioquímica, gente, não precisa entender muita coisa. O que vocês têm que entender? O que precisa ser entendido é o seguinte: qual é a diferença entre você... Olha só, isso tudo eu li em artigo científico, eu não sou da área de ciências biomédicas, mas os artigos científicos que eu vou mostrar para vocês agora, primeiro que eu estou mostrando aqui o site da Embrapa, né? Que é uma organização, é um site oficial, é informação oficial, ela mostra as fontes. Eu vou te mostrar aqui a biografia que tem no final. Aqui, ó. Tem aqui as referências bibliográficas. Por exemplo, essa aqui, ó. Olha só como é que a bibliografia, referências bibliográficas, né, que eles utilizaram para escrever esse artigo, tá? Então, vamos voltar lá. Qual é a diferença? Desculpa, deixa eu botar aqui.
Ah, tinha que ter mostrado aqui, ó. Eu não estou mostrando quando eu falei essa aqui é a bibliografia, ó. Referências bibliográficas. Tá vendo aqui? Desse site da Embrapa. Aqui são artigos científicos. Não é site de teoria da conspiração. Não é meme de Facebook. Isso aqui eu não estou me baseando em meme de Facebook. Meme de WhatsApp. Boataria de internet. Não é nada disso. São artigos científicos. Tá vendo aqui, ó? Tá? Então, gente, não é para me gabar não, tá? Mas é porque a gente tem que saber o que está falando. Eu não sou da área de saúde, entendeu? Mas aquele texto que está ali, embora tenha muito termo técnico, a gente vai ver que ele é claro até para uma pessoa leiga como eu e você. Eu vou mostrar para vocês. Qual é a diferença, por exemplo, entre você fazer suplemento de cobre, zinco, né, inorgânico, tipo esses que a gente acha na farmácia, né, é cobre, zinco inorgânico, e cobre, zinco orgânico, ou seja, cobre e zinco ligado a um polissacarídeo ou a um aminoácido, ou, digamos, ligado a um açúcar, né? No açúcar eu já falei, polissacarídeo, a um aminoácido, a uma proteína, ou um sal metálico, enfim, né? É um composto organometálico, vamos colocar assim, né? Qual é a diferença entre você consumir, fazer suplementação de metais, que são, na verdade, minerais, né? Suplementação de minerais, cobre, zinco, inorgânico e orgânico, quelatado. É que o zinco e o cobre e o ferro inorgânicos, que é esses suplementos que a gente acha na farmácia, eles irritam o trato digestivo. Eles não têm uma boa biodisponibilidade. Eles não são absorvidos muito bem. Agora, quando você associa o magnésio, o zinco, o cobre, a um polissacarídeo, a uma proteína, ou aminoácido, né, um açúcar ou alguma coisa assim, ele entra mais fácil, o intestino absorve sem irritar. Ele não tem os efeitos colaterais. Então a suplementação daquele composto, daquele mineral, não se fala mais sais minerais, hoje em dia se fala minerais. Quando se fala de suplementação de minerais, está falando desses metais, né, cobre, zinco, cálcio, magnésio, tudo isso são minerais. São aqueles elementos que estão na tabela periódica, né? São alimentos, essas coisas são alimentos. Inclusive, compostos como ouro e prata também, né? Existem, digamos assim, estudos ainda muito preliminares, assim, nada comprovado, assim, né? Que a gente tem tudo isso, precisa ter tudo isso, né? Isso geralmente vem no sal marinho. A água do mar, ela tem todos os elementos da tabela periódica, por isso que o sal dos Himalaias, ele tem traços de todos esses elementos, né? Ele é uma forma de suplementação também, né? Então, gente, voltando lá, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, isso aqui é a pesquisa que eu fiz, né? Olha só quanta coisa, mas além desse... Vamos voltar para o site da Embrapa, né? Só para a gente pegar aqui, completar o que eu estava falando, né? Deixa eu ver se está indo, se eu estou certo, tá certo, né? Então olha só, tá, tudo bem. Então quer dizer que você suplementar com metais, com minerais quelados é melhor que minerais inorgânicos, tá? Mas o que isso diferencia? Qual é a importância dos minerais? Olha só esse estudo. Resposta, olha aqui, eu vou sublinhar para vocês verem. Ó. Resposta, tá difícil aqui. Resposta à utilização de minerais quelados. Resposta à utilização de minerais quelados. Alguns estudos têm demonstrado, olha só o que está no site da Embrapa. Ó, Embrapa, tá? Embrapa. Alguns estudos têm demonstrado resposta positiva de quelados quando comparados com fontes inorgânicas. Olha só. O que é fontes inorgânicas? Ao invés de você suplementar zinco inorgânico, você suplementar zinco com zinco orgânico, ou seja, associado a um composto orgânico. Então, olha só. Spears, né, citado por McDowell, isso aqui é um estudo, é citação de artigo científico. Se você clicar aqui em cima, vai dar na bibliografia.
concluiu em seus estudos que certos complexos orgânicos na dieta de ruminantes aumentam o desempenho, crescimento e produção de leite. Olha só, a qualidade da carcaça, a resposta imune, e decresce a contagem de células epiteliais no leite comparada aos animais suplementados com as formas inorgânicas. Tá? Nos casos em que existem altas concentrações dietéticas de minerais, como molibdênio, formas orgânicas de cobre seriam vantajosas. Desta forma, pode-se evitar, por exemplo, a formação de complexos tiomolidato de cobre no sistema digestivo. Nelson Spears não encontrou nenhuma diferença no crescimento de novilhos recebendo óxido de zinco e o quelado de zinco com metionina, embora houvesse tendência à melhor resposta desse último tratamento. Então, há controvérsias, né? Analisando os resultados, o autor observou que as condições experimentais, tanto o zinco presente sob forma de óxido como o quelatado, foram absorvidos num grau semelhante. Após a absorção, entretanto, parece que foram metabolizados as formas diferentes. Houve tendência a menor excreção urinária e menor taxa de declínio no plasma do zinco e nos animais suplementados com forma quelatada. O zinco e o cobre, complexos com proteínas e aminoácidos, tais como a metionina e a lisina, tendem a ter vantagem em relação às suas formas inorgânicas quando são administrados a animais estressados. Por outro lado, o peso na desmama foi mais alto para bezerros suplementados com zinco metionina comparados com o controle e os que recebiam óxido de zinco. Por outro lado, pesquisa em andamento que avalia os efeitos e comparação de diferentes concentrações de zinco na mistura mineral de vacas em reprodução sobre a incidência de doenças de bezerros e resposta imune demonstrou que os tratamentos T1 aqui mistura mineral sem zinco e T3 mistura mineral para consumo de 30 kg de zinco na matéria seca, na forma inorgânica tiveram maior incidência de doenças decorrentes, 22 tiveram maior incidência de doenças decorrentes quando comparadas aos tratamentos de T2, 3%, mistura mineral com consumo de 30 kg de zinco na matéria seca, na forma orgânica. E T4, 3%, mistura mineral para consumo de 60 mg, ou seja, a resposta imune, né, com o zinco orgânico é muito maior do que com o zinco inorgânico. São estudos científicos, tá? Então eles estão colocando a indústria da carne, né, a indústria do gado, da pecuária, né, a zootecnia, já está usando na ração do boi minerais quelados, né? Porque sabe que a absorção é melhor. O que acontece é o seguinte: o gado para o abate ele precisa estar muito saudável, né? Quer dizer, isso não é substância química, não é hormônio. Aqui está falando de quê? Está falando de suplementação de minerais para o gado ficar saudável, ficar com um metabolismo mais forte, né? Ficar com o metabolismo mais forte e ficar com a carne melhor, mais saborosa. Olha só, porque o boi, para ser abatido, ele precisa estar muito saudável, né? Olha que coisa interessante, cara, gente. Ele reproduz melhor, o boi fica mais digamos, ele consegue procriar mais, né? Fica com mais capacidade reprodutiva, fica mais viril, né? As vacas dão mais cria, né? Os bezerros ficam mais fortes contra o quê? Contra doenças, porque um problema que acontece com quem cria gado é febre aftosa, aquelas doenças que podem prejudicar o quê? O rendimento da criação, né? Da indústria do gado de corte. Então eles usam essas coisas
para tornar o boi para o abate, né, saudável. Por que não usa isso em ser humano? Olha que coisa. Eu estive pesquisando. Vocês sabiam que a Anvisa proíbe o consumo de minerais quelados? A fabricação, a produção pela indústria de minerais quelados? Isso, exatamente. Por exemplo, há um tempo atrás estavam fazendo suplementos de zinco e cobre, esses minerais todos associados com um aminoácido, acho que é metionina, né? A Anvisa proibiu. Só é permitido vender nas farmácias, vender suplemento de minerais inorgânicos. Entendeu? Olha que coisa. Mas tem muita gente que já está falando aí do próprio Laí Ribeiro fala do magnésio quelado, né? Quelatado. Que é porque o organismo absorve mais. Olha só, aumenta a resposta imune. Mas por que, gente, não pode usar no ser humano? Já está usando no gado. O gado está mais saudável, está mais forte para ser abatido, para fazer carne. Mas não pode usar no animal humano para ele ficar mais saudável? Estranho, né? Não é uma coisa estranha? Melhora a resposta imune. Está todo mundo aí falando, né, que não tem nada que melhore a imunidade. O pessoal está falando lá de vitamina C com cobre e zinco. Interessante isso. Eu não falava isso um tempo atrás, pelo menos eu não sabia. Mas o cobre e zinco que está ali na vitamina C, que o pessoal está tomando, é cobre e zinco ou inorgânico. Inorgânico. Não absorve. Não tem uma boa absorção. Entenderam, gente? A questão. Entendeu? Porque o que apareceu no meu sonho era exatamente isso. Eles falavam T1, T2. O que é? Vamos voltar lá. O que é T1, T2, T3? Né? Afinal de contas, o que é isso? Né? Esqueci de falar. Bom, gente, eu não sei o que é isso. Eu não sei se é tabela 1, tabela 2, tabela 3. É uma sigla que você acha em todos os artigos acadêmicos de alimentação animal. Tudo que é referente à alimentação animal para gado de corte, ou seja, artigos de zootecnia. Por exemplo, eu vou pegar um artigo aqui, né? Olha aqui, esse aqui. É um artigo científico, tá? PPGPA, Programa de Pós-Graduação em Produção Animal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entendeu? Isso aqui é um artigo acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Aqui não tem nada a ver com o ser humano, está falando de ração animal, tá? Aqui vamos ver o abstract, né? O resumo em português. Olha só o que diz. Vários fatores podem interferir no desenvolvimento do frango. Aqui vai falar de frango, né? Não é só boi, é frango também, né? Vários fatores podem interferir no desenvolvimento do frango de corte. Entre eles, podemos destacar a nutrição e o manejo. No contexto nutricional, a suplementação mineral é uma prática necessária, pois, de modo geral, as dietas não contêm esses elementos em quantidade suficiente para atender às necessidades das aves. Olha só! Se você fala isso para o alimento humano, ninguém acredita, mas para o alimento da ave que precisa produzir carne boa, aí isso tem, né? O zinco é um micromineral essencial à vida, participando de várias funções importantes ao organismo. Geralmente o zinco é adicionado a dietas de aves nas formas inorgânicas, óxidos, sulfatos e carbonatos. Isso aqui é a forma inorgânica, ou seja, óxido de zinco, sulfato de zinco. É o zinco associado, né, a outros compostos que não são orgânicos, né? Entretanto, em sua forma orgânica ou quelatada, apresenta-se mais biodisponível, ou seja, o intestino absorve mais quantidade do mineral, ele consegue absorver bem o mineral, isso chama-se biodisponibilidade. Objetivou-se, com o presente estudo, avaliar o efeito dos níveis de zinco orgânico na ração de frangos de corte de 1 a 42 dias, alojados em cama nova ou reutilizado. O experimento foi conduzido no setor da avicultura da Unidade Especializada em Ciências Agrárias
e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram utilizados 556 pintos de um dia de linhagem comercial Kobe. Desculpa, gente, tem que ler para vocês entenderem, tem que ter paciência, tá? Distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial. Então, isso aqui é uma coisa muito técnica que eu não entendo, a gente também não precisa entender. Tá? Então, a gente pula essa parte. Né? Vamos aqui para cá, ó, aqui, nessa parte aqui. Ó. Na fase pré-inicial, houve efeito linear crescente dos níveis de óxido de zinco sobre o consumo de ração. O óxido de zinco é o quê? É composto inorgânico. Tá? Então, houve efeito linear crescente nos níveis de zinco sobre o consumo de ração e efeito quadrático sobre o peso vivo e o ganho de peso. Os níveis, né, dessa quantidade aqui de zinco na ração de pintos melhoraram o peso vivo e o ganho de peso, respectivamente. Houve interação entre zinco e o tipo de cama utilizado. O zinco não afetou o desempenho das aves na fase de crescimento. Houve interação entre níveis de zinco e o tipo de cama utilizada. Os níveis dessa quantidade aqui de zinco orgânico melhora a imunidade. Olha só, aqui ele está falando agora do zinco orgânico, tá? Orgânico. Os níveis de 61,50 e 85,30 ppm de zinco orgânico melhora a imunidade, porque quando as galinhas lá da Sadia, né, daqueles abatedouros industriais, fica doente, é prejuízo para eles. Então a galinha não pode estar doente, entendeu? Então melhora a imunidade, tem que fortalecer a imunidade da galinha para ela não morrer e poder dar carne, né? Melhora a imunidade e aumenta a disposição de zinco na tíbia de frangos de corte aos 42 dias, respectivamente. O óxido de zinco também aumenta a resistência. Ele tem um efeito, o zinco inorgânico aqui nesse caso, dos frangos de 42 dias de idade. O uso de CRE melhora o desempenho de frangos de corte de 1 a 42 dias de idade. Né? Então, isso aqui é um artigo científico, vale a pena a gente estudar. Isso aqui tabelas de zinco orgânico. Né? Tem vários sites, né, que vão fazer metabolismo, efeito de restrição de vitaminas, substituição de metabolismo dos minerais orgânicos no trato digestivo. Tá vendo aqui? Ó? Tem vários. Se você fizer essa pesquisa aqui, T1, T2, minerais, alimentação, você vai encontrar isso daí. Ó, minerais, entendeu? Falando de minerais orgânicos. Em comparação, tem sites que são especializados, né? Vamos ver aqui. Vou fazer uma experiência. Minerais inorgânicos e orgânicos substituindo. Deixa eu ver aqui se vai cair. Né? Que é tanta coisa para falar, né, gente? Ó, aqui, ó, substituição de minerais inorgânicos por orgânicos. Vamos ver o que site é esse? Tá vendo? É um site, ó, Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Entendeu, gente? Substituição de minerais inorgânicos por... Vamos ver o que fala aqui rapidinho, tá, gente? Avaliou-se que o efeito de suplementação dietética de fontes orgânicas de microminerais para galinhas poedeiras, ou seja, que bota ovo, sobre o desempenho e a qualidade do ovo. Foram utilizadas 216 aves da linhagem comercial distribuídas num delineamento inteiramente ao acaso, com 4 tratamentos e 9 repetições, com 6 aves por parcela. O experimento teve duração de 140 dias, divididos em 5 dias de 28 dias. 5 ciclos de 28 dias. Os tratamentos consistiam de uma dieta basal formulada para atender às exigências nutricionais das aves, suplementada com minerais na forma orgânica e percentagens de minerais orgânicos. T1, aqui ó, sempre aparece isso, gente. T1 basal mais 100% de minerais inorgânicos, T2 basal mais 100% de minerais orgânicos, T3 basal 100% de minerais orgânicos.
T4, eu não sei se é tabela 1, tabela 2, eu não sei o que é isso, tá? Não sei. Produção de peso, massa de ovo, conversão alimentar por massa e dúzia de ovo. Percentagem de albúmen, gravidade específica, espessura da casca. Ah, não vai falar os resultados, né? Mas olha, pesquisem vocês mesmos. Entendeu? Isso está sendo estudado cientificamente. Olha, serviu para a gente ver que tem pesquisa nessa área. O pessoal está pesquisando e está funcionando com os animais, né? Mas por que não pode fazer isso com o ser humano? Por que não pode fazer uma vitamina efervescente, vitamina C, com zinco e cobre quelatados ou zinco e cobre orgânicos? Por que a Anvisa proibiu o consumo de cobre, zinco orgânico? Acho que é zinco orgânico associado a metionina, que é um aminoácido, né? Para humanos. Por que é só permitido usar isso para animal? Não é? Estranho isso, né? É muito estranho. Agora, o que eu acho mais estranho é que no meu sonho, esses minerais tinham um poder de melhorar a imunidade, a resposta imune. Tá? Gente, eu não estou me baseando em meme de WhatsApp, nada disso. Eu estou me baseando em ciência. Né? E foi... Agora, como eu cheguei a isso? Foi através de um sonho. Eu vou fazer o quê? Né? Se foi assim, eu vou fazer o quê? Né? Mas vamos voltar lá, só para concluir. Eu sei que eu já estou me estendendo muito. Aqui, gente, por que eu estou fazendo isso? Por causa desse e-mail que eu recebi, né? Olha aqui, é esse daqui. Eu recebi esse e-mail, ó. Tetracloro, né? Aí eu fui clicar, né? Vamos clicar lá. Apareceu isso aqui, tá? Isso eu tinha feito um vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo sobre os compostos de ouro. Gente, existem compostos de ouro quelado. Isso aqui é um estudo feito pela Universidade de Pretória, na África do Sul. Aqui, ó, sobre esse composto de cloro, de ouro, né? Tetracloro bis 3,5 dimetil prazolil metan gold, ouro. Entendeu? É um tetracloro de ouro, cloride, sei lá. É um composto que tem o poder, né, contra endemias, no tratamento de endemias. Entendeu? Eu não vou falar tudo o composto, né? Do abstract, né? O título, o composto, né? Esse composto de ouro, que é enorme o nome dele, né? Forma de assistência. Eu sei que esse artigo aqui, ele fala que ele foi testado, né? Ele foi testado em pacientes com HIV e esse composto de ouro diminuiu a incidência. Houve uma diminuição, houve uma resposta imunológica mais poderosa contra o vírus do HIV. E não é só isso, fala de que os compostos de ouro, eles são muito importantes para endemias em geral, né? Então, gente, olha, eu já falei sobre esse artigo, eu não vou falar de novo, tá? E esse artigo tinha sumido, agora voltou. É um artigo que está em inglês, tá? Vai falar do ouro como um suplemento. Na verdade, porque o que acontece? O ouro, ele pode aparecer, né, inorgânico. Eu não sei se vai falar do ouro como suplemento, tá, gente? Eu acho que vai falar do ouro como um remédio, né? Como um medicamento. Mas o fato é que existe ouro. O ouro, ele é possível se apresentar como suplemento. Por exemplo, o que vem a ser o ouro quelado? É o ouro associado, por exemplo, a um carboidrato. Isso já existe. Já existe aurotilglicose. É um composto chamado aurotilglicose. É ouro quelatado. Ouro quelado é um ouro associado a um carboidrato. É um suplemento, é um açúcar aurífico. Entendeu? É um açúcar áurico. Não sei nem como você falar uma coisa dessa. Entendeu? E já existe um campo dentro da ciência que se chama, né, não vou lembrar agora o nome. Vê esse vídeo, né, que tem esse link que eu deixei para vocês verem, que eu explico isso direitinho, tá, gente? Isso é só para complementar a informação que eu já trouxe aqui para vocês.
A informação que eu trouxe nesse vídeo, que já está bem extenso, tá? E a gente vai encerrando por aqui. Eu só queria passar esse recado, gente. Eu acho que eu passei o recado para vocês. Espero que isso possa ser útil para edificar a vida de vocês e saber que, né, que os planos superiores, eles podem nos responder. O universo nos dá respostas, tá, gente? Eu queria deixar isso registrado para vocês, tá ok? Obrigado por me seguirem até aqui, né? E até a próxima, se os céus assim o permitirem, tá, gente? Então é isso daí. Muito obrigado.